Olá galera, hoje nós vamos falar do Cruz Maltino, do gigante da colina Vasco da Gama, que agora está com uma nova contratação, um dos maiores contratos da sua história. Nem Coutinho nem Souza, o maior contrato da sua história, nós vamos mostrar agora. Pedrinho tem feito um bom trabalho no Vasco, mas antes, eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo se gostar e se inscreva em nosso canal, para que ajude a gente a crescer. E vamos lá, falar um pouquinho desse gigante que é o Vasco da Gama. Segue a vinheta. Hoje nós deparamos aqui com a matéria nem Coutinho nem Souza. O Vasco fecha o maior contrato da sua história com 115 milhões para o segundo semestre. O Pedrinho tem feito um excelente trabalho no Vasco. É um trabalho formiguinha que vai crescendo a cada dia e em breve deve ter bons resultados. É sabido que a SAF 777 Partners deixou aí alguns contratos para o Vasco, contratos abusivos, até com salários, segundo o Pedrinho, astronômicos e superfaturados, né? O Pedrinho tem falado muito nisso. E vou ler aqui um pouquinho do que está acontecendo, das novidades do Vasco da Gama, mostrar para vocês aí esse novo momento do Vasco, que a gente tem visto, é um campeão de Série B e agora está tentando se firmar na Série A como o gigante da história que tem o Vasco, com mais de 120 anos. O Vasco veio para o segundo semestre disposto a se superar e surpreender a todos. A prova disso é que Pedrinho fez todo o esforço possível para trazer Coutinho e conseguiu. Ele ainda aceitou contratar Souza, que foi um pedido especial da cria do Vasco. O Coutinho, quando veio, ele pediu, todos sabemos, né, a contratação do Souza. E o Vasco vem aí no mercado, continua contratando, está atrás de um zagueiro para o lugar ali do Léo. O Léo Pelé, que não vê muito bem, é um grande zagueiro, é um grande jogador. É bom não queimar o atleta pelo momento que ele passa. É bom a gente sempre respeitar o atleta, porque já fez muito pelo Vasco, tem feito bastante pelo Vasco. Não é um bom momento dele, não foi uma boa contratação do Vasco, mas por momento que o Vasco passava, o Léo foi muito útil para o Vasco. Então, vamos respeitar a história do Léo no Vasco. Não é legal criticá-lo, não é legal criticar o profissional, porque você tira dele a força de se superar, né? E a gente, como seres humanos, a gente vive se superando. Então, força aí pro Léo Pelé. A torcida do Vasco tem que aprender a abraçá-lo também, mesmo nesse momento difícil da carreira dele, aí no Vasco da Gama. Mas tá chegando gente nova aí, o Pedrinho tá tratando de novas contratações, vamos falar aqui também sobre isso. E o Léo Pelé precisa aí de uma força da própria torcida, uma compreensão da própria torcida. Não é assim que a gente faz com o profissional. O profissional precisa do apoio nesse momento difícil de carreira. As contratações estão longe de ser o maior triunfo do Vasco do segundo semestre. O gigante da colina foi além e não buscou apenas reforços para dentro de campo, mas também para fora. O clube fechou o acordo para ganhar algo em torno de 115 milhões do seu novo patrocinador master, que é a Betfair. A essa altura não é nenhuma novidade que o Vasco fechou com a casa de aposta inglesa Betfair. Segundo dia, o Lúcio Barbosa destacou que esse é o maior contrato já assinado pelo clube carioca em toda a sua história. É uma honra e uma conquista, disse ele, fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor do nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafio ainda pela frente, mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua, comentou ele na ocasião. A diretoria da Betfair Internacional, o Kimberly Daly, também se mostrou satisfeita com a parceria e acredita na potência de evolução do clube. Agora que eles estão fechados, a parceria entre Vasco e Betfair não se trata apenas de um patrocínio master na camiseta do time, e também uma colaboração estratégica baseada em valores compartilhados, excelência e paixão pelo futebol, respeitando a grandeza da sua história, mas também fortalecendo o investimento do projeto dentro da equipe carioca para ajudar a desenvolver o presente e o futuro do clube. É um grande contrato para o Vasco aí, esses 115 milhões chega numa boa hora.
dá um certo alívio, né, pro Vasco poder trabalhar, pro Pedrinho poder trabalhar. Logo o Pedrinho que vem aí numa longa aí, né, tentando ver se consegue tirar o Vasco desse prejuízo que o Vasco tem levado aí, que foi essa parceria com a SAF 777 Partners, né? Então, vamos ver no que vai dar agora, nesse novo momento do Vasco, com esse novo patrocínio. E o Vasco precisa urgentemente de algumas peças. O Pedrinho já falou que ele conhece bem o Vasco, ele sabe aonde tem que contratar, aonde é que está faltando o Vasco, até porque o Pedrinho é cria do Vasco, faz parte da história do Vascão, né? Então vamos ver aí o que o Pedrinho tem para o Vasco, o que a sua gestão tem melhorado o time já mudou um pouquinho, já mostra um ar de competição, né? Um time que já está pronto para competir. O Vasco começou esse campeonato, ele era simplesmente um azarão, que todos achavam que ele ia brigar ali para não ser rebaixado, ia ficar brigando ali com aqueles 5 últimos da tabela para não ser rebaixado, brigando contra o rebaixamento. E hoje a gente vê o Vasco já entre os 10, né? Lá do meio para cima, e com aquela certeza de buscar pelo menos ali uma vaga na Sul-Americana, já tem um sinal para isso. Então vamos ver como é que vai ficar a gestão Pedrinho aí e o time do Vasco nesse novo momento. Continuando o nosso bate-papo sobre o Vasco da Gama, o Pedrinho aí está mexendo no Pix do Vasco para as novas contratações, para a alegria do Rafael Paiva, né? Técnico do Vasco. Então o Pedrinho busca reforço para o Vasco, e o nome da vez é um atacante de 9 milhões. O nome chegaria para ajudar a manter o time na briga por uma vaga na Libertadores. Os últimos anos do Gigante da Colina foram só de decepções para os torcedores, já que passaram mais de uma temporada seguida na Série B, e quando voltou para a Elite brigou até a última rodada contra o rebaixamento. Portanto, a expectativa é que essa temporada tenha um desfecho mais tranquilo do que as anteriores. Está tendo um desfecho mais tranquilo para o Vasco nessa temporada. O Vasco começou ainda com o torcedor desconfiado, mas o torcedor não esquece o Vasco, o torcedor está sempre ali perto, está sempre acompanhando. O torcedor que tem lotado os jogos do Vasco, por onde o Vasco tem jogado, ou dentro do São Januário, ou no Maracanã, ou em qualquer local do Brasil que o Vasco chega, é sempre com uma grande torcida. E isso tem sido muito bom para o Vasco da Gama. E o Vasco aí, o Pedrinho, na gestão do Pedrinho, o Pedrinho tem feito o melhor de si para tentar dar à torcida mais tranquilidade, um time competitivo e um time que possa voltar à alegria do Vasco, do Vascão da Gama aí, o grande gigante da colina. E de acordo com o portal GE, o Vasco está bem próximo de fechar com mais um reforço ainda nessa janela de transferência. Trata-se do ponta esquerda Jean Menezes, chileno de 31 anos de idade, que atualmente defende a camisa do Toluca do México. Ainda segundo o site da Globo, a diretoria já aceitou os valores com o clube mexicano para contar com o jogador. Agora faltam aceitar os últimos detalhes. Acertar os últimos detalhes de contrato com o atleta, e a expectativa é que até o fim de semana tudo esteja finalizado. O acerto com o Jean Menezes é de um contrato de 2 anos com términos que se dará no meio da temporada brasileira. Há a possibilidade de se estender por mais 6 meses. O jogador está em sua 3ª temporada pelo Toluca, com 89 partidas, 15 gols, 17 assistências. São excelentes os números para o Extrema, né? Então tá aí, o Vasco da Gama ainda se reforçando, buscando reforços, buscando melhorar o seu elenco. Tem alguns jogadores aí que ainda não temos a certeza, mas já especulam-se a saída de alguns jogadores, né? Tem outros que o Pedrinho já fala em abrir mão de alguns jogadores por causa de salários abusivos que não condiz com o time do Vasco, jogadores que não são aproveitados e recebem salários astronômicos. E segundo o Pedrinho também informa que o Vasco ele vem pagando salários superfaturados aí, né? E o Pedrinho está tentando tirar isso de dentro do Vasco da Gama para limpar mais o time do Vasco, já que o Vasco também tem débitos muito grandes e precisa reduzir esses débitos, precisa pagar débitos e também precisa contratar e pagar a folha, o seu plantel também, que é caro, né? E o trabalho está sendo muito bem feito. Então vamos aguardar aí e ver o que vai dar tudo isso aí e ver o novo momento desse... Pois é, e essa notícia aí dos altos salários que eu estou falando,
Eu vou ler aqui para vocês o portal UOL que diz que fala um pouquinho sobre esse momento aí do Vasco e momento de Pedrinho, né? O Pedrinho, ele aponta dívida de 170 milhões e altos salários deixados pela 777 Partner, né? A SAF do Vasco, que era do Vasco. Aí diz aqui que o Pedrinho conseguiu retomar o controle da SAF das mãos da 77 Partners, mas garante ainda estar sofrendo os reflexos do que a empresa deixou para trás após entrar em processo de falência. Na herança maldita estão a folha salarial superfaturada e dívidas que ultrapassam os 170 milhões oriundos de contratações, luvas e comissões de empresários que não foram pagas por completo pela antiga sócia da Sociedade Anônima de Futebol. O Pedrinho diz que tem vários embrólios que vão surgindo de uma forma ruim em relação a CAP e a 777. Muita coisa pode acontecer ainda. Para deixar claro, eu queria que o sócio antigo tivesse dado certo. E eu tirei a 777, ela faliu. Eu não tirei a 777. Aí ele diz, eu não tirei a 777, ela faliu. Ela descumpriu acordos contratuais e faliu. A minha intenção foi antes do Vasco quebrar. Eu não tirei, intervi. A responsabilidade agora é minha. Encontrei um cenário totalmente diferente. Temos uma dívida praticamente de 170 milhões. Isso o Pedrinho falou no dia do sorteio da Copa do Brasil, né? Então, galera, é isso aí. Essas são as notícias do Vasco. Espero que vocês tenham gostado aí, você, torcida vascaína, você, torcedor brasileiro também, que é simpatizante do Vasco da Gama. E esse canal está aqui para mostrar um pouquinho da realidade do nosso futebol, da realidade do nosso esporte nacional. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos pela atenção aí. Se você veio até aqui é porque você gostou e que você vai dar o seu like, vai deixar seu comentário aí e vai se inscrever no nosso canal e ser membro desse canal, colaborar conosco. Então, galera, fui, valeu!